Já estamos com a doutora Jaciara Pinheiro, ela é coordenadora da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB de Matão. Bom dia, doutora Jaciara, é muito bom tê-la com a gente aqui. Bom dia, Beto. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Fiquei sabendo, um passarinho me contou que domingo vai ser um dia especial para você. Então, Maria Clara faz hoje 8 dias. 8 dias do Que nascimento da legal. Maria Clara. É a primeira filhinha? Minha primeira filha. Então vai ser especial porque vai ser o primeiro do Dia das Mães que você vai comemorar como mamãe, né, Jaciara? Exatamente. É um dia Tá. especial. Parabéns a você, parabéns, que a Maria Clara tenha muita saúde, viu, Jaciara? Obrigada, gente. Obrigada. Bem, Jaciara, aposentadoria, INSS em greve, ninguém consegue aposentar, ninguém consegue fazer perícia, ninguém consegue nada. Tem gente que não está recebendo, não pode voltar para o trabalho. A coisa está enrolada quando se fala em INSS, mas principalmente no caso de aposentadoria. Por que está tão difícil assim as pessoas se aposentarem no Brasil? Aliás, está cada vez mais difícil, Jaciara. É. O INSS, os últimos anos, a gente vem sofrendo aí, né? Eu brinco que todo mundo que entra lá em Brasília, ele fala, eu vou mexer na Previdência. É sempre assim, né? É sempre alegando a Previdência não tem dinheiro, vai falir. Nós tivemos uma reforma profunda em 2019, né? Acho que dos últimos 10 anos aí, a reforma mais profunda que nós tivemos de Previdência. E, assim, pós-pandemia, né? Um sistema que não funciona, o meu INSS fora, uma semana os peritos estão em greve, outra semana é os funcionários, essa semana resolveu todo mundo ficar de greve. Então, assim, uma sobrecarga depois da reforma de processos, o INSS com um déficit de 40 mil funcionários. Então, é assim, culpa, né? A gente tem para escolher o sistema porque não está funcionando. Assim, Beto, não tem explicação. Processos judiciais aumentando, realmente eles dificultaram esse sistema que não funciona, lei que estava sendo interpretada, porque nós tivemos uma reforma em 2019, em novembro. Em março veio a pandemia, né? Que a gente pensou assim, depois da reforma nada pode piorar. Não, piorou. Aí veio a pandemia. Então, assim, foram uma série de fatores que acarretaram esse caos que nós estamos vivendo aí. Porque o governo, inclusive, estipulou aí uma gratificação para agentes do INSS, né, que revisarem a documentação. Mas não é uma coisa fácil, né, quando se fala em revisar a documentação, porque não pode haver erros nesse tipo de coisa. Então, o governo, ao invés de investir na mão de obra, ele está querendo saturar a mão de obra que já tem, mesmo pagando. É muito difícil se fazer isso, né, Jaciara? O que acontece? Os funcionários estão reclamando muito porque eles têm metas absurdas de análise de processo. Eu venho observando no escritório pareceres assim absurdos, porque realmente o que você falou é a vida da pessoa que tem que ser analisada. Tem, 30 vínculos. Então, eles estipularam metas para esses funcionários, uma gratificação para produtividade e não qualidade, e também é um gargalo aí que está saindo decisões esdrúxulas, não está liberando pagamento, e está dando no que deu. E quando, na verdade, o caminho era estruturar melhor o sistema, né? Nós tivemos dias aí de ficar 15 dias sem conseguir acessar o meu INSS, né? Que hoje é o principal fonte, né? A principal ferramenta que a gente tem para trabalhar. Então, e daí não tem funcionário, e daí a análise demora. Então, assim, o INSS ele precisa de uma reestruturação assim de mão de obra urgente. É urgente a reestruturação. Porque o titular da pasta aqui, o José Carlos Oliveira, ele disse o seguinte em uma entrevista, né? Sobre a possibilidade de um concurso público. Eles acham que não é necessário, que tem funcionário suficiente, ou seja, 7.500 funcionários. Mas foi citado também que os pedidos, às vezes, passam de 500 mil mensais. Como que vai fazer isso? Essa conta não bate também. Não fecha. Não fecha e nunca vai fechar. O INSS ele já vinha, né, com déficit de funcionário.
os problemas do INSS não é de hoje, é o que eu falei, só se agravaram, né? E a gente percebe que o pessoal não está dando tanta ênfase a essa greve dos funcionários, quando na verdade todo mundo tinha que estar discutindo sobre isso, porque interfere diretamente na nossa vida, né? O que você falou no início, tem gente sem receber, a empresa, óbvio, né? Não quer alguém inapta lá dentro para colocar a vida dessa pessoa em risco, essa pessoa tem conta para pagar, e a alegação do governo, mas depois ele vai receber tudo de uma vez. Ok, mas quem conta de água é hoje, fome é hoje, eu sempre falo, INSS é verba alimentar, não tem que receber atrasados, ela tem que ser recebida por mês. Aí quando eu falei em gratificação, eu vou até falar gratificação aqui, porque o pessoal do INSS deve estar falando, oh, tem gratificação R$ 50 por, por pedido de aposentadoria ou pensão analisada. É uma gozação isso, né? Ó, vou pagar R$ 50 a mais você. É incrível, né? Você acha que você vê alguma melhora? Porque o Zé Carlos Oliveira, né, novo presidente da PAR, ele sempre foi do INSS, né? Antes era o Onyx Lorenzoni, teve outros aí, ou seja, tinha uma papagaiada colorida lá. Agora entrou o José Carlos Oliveira, que sempre esteve no INSS. Você acha que isso pode ser uma tendência para uma melhora a curto prazo? Eu acho difícil, né, Nayara? Eu acho, assim, eles já estão se estruturando. Eu acho engraçado que o INSS ele só emite IN ou medida provisória porque é barato, né? Agora a última deles o marketing. Vamos emitir uma medida provisória para agilizar a análise dos benefícios. Mas como? Tudo bem, procedimento, eu vou facilitar o procedimento. Mas quem vai operacionar esse procedimento? A questão é essa. Eu sei, previdenciarista, Beto, a gente sempre tem esperança de melhora, né? A gente sempre espera. A OAB vem questionando muito em Brasília, né? Eu faço parte da comissão, tanto de Matão quanto da comissão estadual, com a professora Adriane Bramante. E, assim, nós estamos cobrando, assim, todo santo dia nós estamos em cima, porque, assim, precisa melhorar, né? Agora nós chegamos num ponto, assim, que não é birrinha. Não, gente, deu colapso. Agora sim, precisa ser feito algo e algo rápido, principalmente no tocante às perícias, né? Que, aposentadoria pode ser que o pessoal está trabalhando, tem como se virar e esperar um pouquinho. Mas perícia, nós estamos falando de pessoas doentes, nós estamos falando de pessoas que dependem daquele benefício. E daí, somado a isso, talvez nós vamos ter agravamento de doença e vamos ter um problema de saúde pública. Nós estamos acabando de sair de um problema de saúde pública, que foi a pandemia. Sim. Agora, o INSS talvez cause outro, né? Porque daí a pessoa não se trata, a pessoa não faz repouso. E as consequências são inúmeras. Bem, doutora, durante todos esses meses, algumas perguntas foram surgindo ao nosso departamento de jornalismo, a gente foi anotando e por isso agendamos essa entrevista, conversei com o Beto Garcia, agendamos essa entrevista com a senhora. Algumas dúvidas das pessoas que necessitam de informações para saber se pode aposentar ou não. O INSS, após a reforma previdenciária, tem novas regras. E em 2022, doutora, quem pode se aposentar? Por idade? Dá para se aposentar por tempo de serviço ainda? Então, são as regras de transição, né? O que é regra de transição? Em 2019, foi feita a famosa reforma da Previdência. Só que, assim, as pessoas, eu sempre digo, as pessoas que estavam próximas de se aposentar, elas não podem dormir com uma regra e acordar com outra. E quase foi isso, mas, assim, tem as regras intermediárias até chegar na regra final. Então, ainda assim, pode se aposentar por tempo de contribuição, cumprindo o pedágio, né? Ou de 50% ou de 100% do restante que faltava, tem que cumprir determinados requisitos. Até 13 de novembro, para entrar no pedágio de 50%, precisava faltar 2 anos para aposentadoria, tá? Vamos sempre lembrar 13 de novembro de 2019, que isso é um marco. E a mesma coisa do pedágio de 100%, que mulher tem que ter 55 anos, cumprir o pedágio de 100%, e homem 60 e cumprir o pedágio de 100%, dependendo do tempo que faltava para aposentar. Suponhamos, faltavam aí 3 anos, ele vai ter que cumprir 6. Né? E no pedágio de 50%, se faltavam 2, ele vai ter que cumprir 1. Então, ainda assim, pode aposentar por tempo de contribuição.
Aposentadoria por idade esse ano, homem não modificou, é 65, 15 anos. Mulher esse ano é 61 anos e 6 meses e 15 de contribuição. Bem, doutora, outra pergunta também, outra dificuldade que os aposentados estão tendo, receberam a informação que tem direito a 25% no aumento da aposentadoria as pessoas que se aposentaram por invalidez. Só que toda vez que entra em contato com o INSS, não tem essa informação. Nós estamos tendo também, né, o pessoal do 135, que não é funcionário direto do INSS, são terceirizados. É outra briga nossa, né? Não é um pessoal qualificado para atender certas demandas. Mas o que acontece? Esse adicional de 25% são para aposentados por invalidez que não conseguem se cuidar sozinhos, ou seja, precisa de um cuidador. Essa pessoa ela não tem locomoção, ela tem uma dificuldade. Então, como que é feito o procedimento? Ela faz esse pedido, pode ligar no 135 ou no próprio meu INSS, quando funciona, e pedir para agendar essa perícia e solicitar esse acréscimo de 25%, comprovando por atestado médico, exames, que essa pessoa ela não tem condições de se locomover ou de se cuidar sozinha. Então, daí é deferido o acréscimo de 25% no valor do benefício. Doutora, doenças da coluna, quem pergunta é a Cleide, ela é moradora do Jardim Alvorada. Doenças da coluna pode dar direito à aposentadoria por invalidez? Então, eu acho que o maior gargalo do INSS são as doenças ortopédicas. Aí é relativo. Por quê? Tem doenças que incapacitam, e aí cada segurado é analisado. Suponhamos, eu trabalho num escritório, eu tenho um problema de coluna, talvez se eu fizer uma fisioterapia ou um tratamento, eu consigo levar a minha atividade normal. Diferente se eu trabalhar numa empresa carregando peso, evidentemente que eu não vou conseguir. Também minhas condições pessoais, a INSS hoje fala muito em reabilitação. O que é reabilitação? Você tem 30 anos, você é cortador de cana. Então, nós vamos te dar um curso, você vai para uma atividade melhor, né? Para não prejudicar o seu estado de saúde. Agora, suponhamos, tem segurado com 60 anos, com problema de coluna, sempre trabalhou rural, essa pessoa não vai conseguir ser reabilitada no mercado nunca, né? Vamos ser sinceros. Então, é uma análise de cada caso. Sim, o gargalo do INSS são problemas ortopédicos, inclusive, eu não tenho esse dado, mas tem perito que às vezes comenta que é quase 60% das perícias que eles realizam no dia são problemas ortopédicos. O servidor público pode garantir duas aposentadorias ao mesmo tempo, doutora? Pode. O que acontece? Se não for o mesmo sistema, vamos lá, por exemplo, o Estado de São Paulo tem um sistema deles. Eles não se aposentam pelo INSS, é um sistema próprio. Por quê? O sistema de previdência ele é dividido em sistema próprio de previdência e o sistema geral. Nós, CLT, nós que recolhemos, somos o sistema geral, que é o INSS. Funcionário público, algumas categorias são pelo sistema deles, o sistema próprio. Então, o que acontece? Porque tem muita essa dúvida, mas eu posso ter duas aposentadorias? O que acontece? Vou dar um exemplo de professor. O professor ele dá aula no Estado e na Prefeitura. A Prefeitura de Matão é CLT. Então, o que acontece? Ele se aposenta pelo Estado, pelo regime próprio, e se aposenta também pelo INSS, porque ele verteu contribuição para o INSS. Outra coisa bacana que eu acho interessante falar é falar assim, muitos clientes me perguntam, falam assim, olha, mas no começo da minha vida, eu substituía, eu tive 4 anos aí de magistério, e eu vou perder esses 4 anos que eu trabalhei para o Estado, porque não teve contribuição para o INSS? Não, você pode pedir uma certidão de tempo de contribuição e trazer essas contribuições para o INSS para te ajudar na aposentadoria do INSS. O inverso também pode. Olha, eu trabalhei durante 10 anos na iniciativa privada, hoje eu sou funcionário público. Eu posso pegar essas contribuições do INSS e averbar no meu sistema único, no meu sistema próprio, para eu poder agilizar minha aposentadoria? Pode, também é uma possibilidade. Bem, doutor, outra pergunta a respeito do MEI. Quem tem MEI hoje pode se aposentar? Pode, e quem tem MEI, por favor, recolhe em dia, porque é um benefício tanto, acho que é R$60. O MEI ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele dá direito à aposentadoria por idade
auxílio por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade permanente e pensão por morte. Então, sim, pode sim, e mantenha as parcelas em dias. O que acontece muito, eu vejo no escritório, a pessoa abre uma MEI e esquece de recolher a DAS. E depois, na hora que fica doente, fala, poxa, era 60 e poucos reais, que é um benefício do governo. Claro, você não vai aposentar com mais que um salário, você não consegue recolher além disso, é limitado, mas é um benefício e tanto porque a contribuição é reduzida, né, no MEI. Felipe? Bom, tem uma ouvinte nossa, Margarida Linardi, ela pergunta: bom dia, doutora, tenho 60 anos, trabalhei 1 ano, 7 meses, fiquei 27 anos cuidando dos meus pais e dos meus sogros. Tenho direito de me aposentar? Então, são situações recorrentes no escritório. No caso, se ela provar, né, que é dependente de alguém e requerer a pensão por morte, é pais dela? É isso? Isso. Ela teria que provar uma dependência econômica ou até ser filha inválida para tentar ficar com a pensão dos pais. Salvo isso, infelizmente, nós não temos um benefício para esse tipo de pessoa. Por isso, quando a pessoa me procura no escritório e fala, olha, eu vou parar de trabalhar porque eu tenho que cuidar de um doente, eu sempre sugiro que a pessoa recolha pelo menos como facultativo, porque depois os anos vão passando, essa pessoa se dedicou, né, e é um ato de amor, e é muito bonito, só que depois essa pessoa fica desguarnecida, né, pelo INSS, porque a gente não tem um benefício específico para cuidadores, né, ou só se provar vínculo de emprego e tal, aí nós vamos entrar em outra situação, mas essa situação dela é muito recorrente, e por isso que a gente sempre sugere recolha, ainda que for pouco, porque depois dá problema, às vezes, mas eu fiquei doente e tal, e para provar a dependência de pensão por morte não é muito fácil nesses casos, tá? Mas um benefício específico hoje a gente não tem. Ok. A Marlene, ela pergunta: doutora, bom dia, minha perícia vence no dia 17, marcaram para o dia 25, não estou liberada pelo médico, o que eu faço? Fiz uma cirurgia do joelho, uma placa e com pino, o que devo fazer? A perícia já está marcada, né? O ideal é ir na perícia, levar todos os documentos e passar para o perito o que está acontecendo e informar na empresa também, tá? É muito importante essa informação na empresa, porque senão a empresa pensa que ela vai retornar, ela não está apta e pode dar uma justa causa, uma advertência, uma falta injustificada. Então, é ideal ela avisar na empresa que ela presta serviço e nessa perícia munida de todos esses documentos, tá? Inclusive, se ela puder pegar um atestado do médico dela, falando que ela não está apta para o retorno ao trabalho, isso também ajuda bastante. Doutora, mais uma ouvinte perguntando, ela diz que é funcionária pública, tem 49 anos de idade, 26 anos de contribuição, e ela pergunta: ao me aposentar, tenho que parar? Então, se for pela CLT, por exemplo, acontece muito aqui com os funcionários da Prefeitura de Matão, depois da emenda de 2019, a aposentadoria não extinguia o contrato de trabalho. Hoje, após 13 de novembro de 2019, isso causou um caos, né, nos funcionários que entraram com esse pedido de novo, tiveram que renunciar à aposentadoria, porque no sistema geral, sim, tá? No regime geral, sim, tem que desligar do emprego, é automático. Agora, tem regimes próprios que não. A maioria aderiram. Então, assim, cada regime próprio, cada setor específico, estado, federação, eles têm uma legislação própria. Aí é bom ela perguntar no RH da instituição dela qual que é o procedimento, qual que é a lei que eles seguem. Ok. A Maria, ela pergunta: meu esposo é aposentado por invalidez com 80% e ele quer saber se ele pode recorrer para conseguir 100%. Aí ele vai ter que procurar um profissional qualificado para analisar, né, se foi deixado alguma contribuição para trás, se fizeram o cálculo errado, se essa aposentadoria tiver menos de 10 anos, tiver alguma coisa inconsistente ou errada, ele pode pedir a revisão. Mas, assim, a análise é cada caso mesmo. Tá certo, então. Jaciara, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, sempre muito importante. O pessoal
enche de pergunta aqui, né? Porque todo mundo tem dúvida. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Tenha um ótimo dia, Jaciara. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada, bom dia a todos.